patinadores A e B, de massas 40 kg e 60 kg, que deslizam em uma pista sem atrito, com velocidade de 4 metros por segundo. Em um dado instante, o patinador A passa a empurrar B até que este, quer dizer o B, adquira uma velocidade de 6 metros por segundo. Caso vocês não tenham entendido, é só olhar o desenho, tá? Letra A. Determine a velocidade do patinador A no instante em que ele se separa do outro patinador. Então, vocês podem imaginar, se vocês dois estão andando de patins, você vai e empurra seu colega e ele vai mais rápido. O que acontece com você? Já dá para ter uma ideia, né? Como é que a gente vai fazer essa conta? Então, primeira coisa, vamos anotar os nossos dados. Mas antes de anotar os nossos dados, a gente vai escolher o nosso referencial positivo. Eu vou escolher ele para a direita. Então, todas as velocidades que apontarem para a direita vão ser positivas. Se eu chegar numa velocidade negativa, significa que ela aponta para a esquerda. Se eu chegar numa velocidade positiva, significa que ela obedece o referencial que eu acabei de definir e ela aponta para a direita, tá? Se vocês escolherem o referencial para a esquerda, não tem problema nenhum. Só vai mudar o que significa cada sinal. Para a esquerda é positivo, então tudo que for para a esquerda é positivo, tudo que for para a direita é negativo. Não tem problema, tá certo também. O importante é você deixar claro qual é o referencial que você está escolhendo. Vamos anotar nossos dados. A massa do A é 40, a massa do B é 60, a velocidade inicial do A e do B é 4 metros por segundo para a direita, então positivo. A velocidade final do B é 6, também para a direita, então também é positivo. E a velocidade final do A, que ele chamou de velhinha, é o que a gente quer descobrir. Ok. Nós temos um sistema isolado, uma vez que não tem atrito, já que ele falou ali. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial é a inicial do A mais a inicial do B. A final é a final do A mais a final do B. Então, a gente vai ter que fazer isso separado. Mas eu vou fazer tudo na mesma equação, apesar de estar separado, tá? Vai ficar grandão. Cada Q é igual a M vezes V. Então, o Q inicial do A é a massa do A vezes a velocidade inicial do A. Q inicial do B, massa do B, velocidade inicial do B. Q final do A, massa do A, velocidade final do A. Q final do B, massa do B, velocidade final do B. Todos esses valorzinhos aqui. Agora sim a gente vai substituir os nossos valores. Então, a massa do A, 40, velocidade inicial do A, 4, massa do B, 60, velocidade inicial do B, 4. Massa do A, 40, velocidade final do A, a gente não sabe, a nossa incógnita é o nosso velhinha, mais massa do B, 60, vezes velocidade final do B, 6. Vou substituir todo mundo aqui. Certo. E agora? Agora eu tenho que fazer conta, né? Só sobrou uma letra, que é exatamente o que a gente quer saber. Resolvam a equação. Aperta pausa, resolve a equação. Pronto? Então, lá. Vou resolver de um jeito fácil, tá? 40 vezes 4 mais 60 vezes 4, eu posso imaginar esse 4 como sendo um x. Se o 4 fosse x, ficaria 40x mais 60x. Isso daria 100x. Concordam comigo? Então, essa conta aqui é 100 vezes 4. E aí, do lado de lá, eu fiz a conta. 60 vezes 6 é 360. 100 vezes 4 ficou fácil, dá 400. Eu vou passar o 360 subtraindo, vai dar 40, V igual a 40. Isso significa que o V é 40 dividido por 40, né? Se eu passar dividindo, mas eu já sabia que a resposta ia ser 1 metro por segundo. Certo? Resolvida a letra A. Na letra B, ele quer que a gente faça um gráfico da velocidade em função do tempo do movimento dos patinadores. Então, ele quer que a gente represente o que aconteceu num gráfico de velocidade por tempo. Então, quais são os nossos valores? A velocidade inicial do A era 4, afinal, a gente acabou de calcular que é 1. A velocidade inicial do B era 4, afinal é 6. Então, a gente vai ter que ter velocidade em função de tempo no nosso gráfico, certo? E aí, a gente vai precisar ter os valores de 1, 4 e 6. Então, inteligente seria, por exemplo, a gente fazer de 2 em 2 ou de 1 em 1, dependendo do espaço que vocês deixarem disponível aqui no eixo vertical. No horizontal, a gente não tem os tempos, então, tanto faz, a gente vai deixar sem valor, tá? Eu vou fazer de 1 em 1. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Tudo em metros por segundo. Eu vou marcar só os números pares, porque eu já sei que o outro é o ímpar, tá? Então, eu vou marcar de 2 em 2, como se a minha escala fosse de 2 em 2, mas eu fiz o risquinho no meio para eu saber onde que é o meio, tá? Então, vamos lá. Vou fazer em azul, que é o A, e em vermelho, que é o vermelho, que é o B. Enfim.
Os dois começam com a mesma velocidade, então os dois começam juntinhos ali no 4 metros por segundo. A partir de um certo instante, um vai empurrar o outro, e a hora que um empurra o outro, o que vai acontecer? A velocidade dos dois muda. Ao mesmo tempo, a velocidade dos dois muda. A do A era 4, foi para 1, então ela desceu, o azulzinho desceu. A do B era 4, foi para 6, então o vermelhinho subiu, ele foi lá para o 6. Então, um tem que vir aqui para o 6, daí vai ficar reto no 6. O outro vem aqui para o 1, fica reto no 1. Então, esse é o A, esse é o B. E é isso, esse é o gráfico, acabou. Mas o que é interessante a gente perceber? Eles estavam juntos no começo, eles se moviam juntos, tá vendo que as duas linhas estão juntinhas? E aqui as duas linhas estão separadinhas. Se a gente vê a distância entre essas duas linhas, entre essas duas velocidades, a gente vai ter o que a gente chama de velocidade relativa. O que um vê o outro fazendo. Então, a velocidade relativa seria tipo essa distância. Quanto que tem entre o 1 e o 6? Tem 5 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa com que eles estão se separando depois do empurrão. Letra C. Determine a variação da energia cinética do sistema. Variação é o delta. Energia cinética, a gente viu física A, mv² sobre 2, certo? Então, delta é final menos inicial. Aí a gente tem os dados que a gente já tinha antes. Vocês estão ouvindo o barulho que meu computador está fazendo, gente? Não é possível. Então, todos os nossos dados estão aqui. A gente vai calcular a energia cinética final, a energia cinética inicial e depois subtrair as duas. Vou fazer separado que acho que fica um pouco mais fácil, tá? Então, a energia cinética inicial é a inicial do A mais a inicial do B. Energia cinética mv² sobre 2. Então, a massa do A, velocidade inicial do A ao quadrado sobre 2, mais a massa do B, velocidade inicial do B ao quadrado sobre 2. Vou pegar os valores, então vai ficar 40 vezes 4 ao quadrado dividido por 2, mais 60 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20, 60 dividido por 2 é 30, então vai ficar 20 vezes 16 mais 30 vezes 16. Vou usar aquele mesmo raciocínio que eu fiz no outro, 16 é incomum, então eu vou fazer 20 mais 30 dá 50 vezes 16, fica mais fácil, vai dar 800 joules. Isso é a minha energia cinética inicial, deixa eu vir pra cá. Aí eu vou fazer um tracinho aqui para fazer a final, que é a soma dos dois também. Então, a final é a final do A mais a final do B, que vai ser a massa do A, velocidade final do A ao quadrado sobre 2, mais a massa do B, velocidade final do B ao quadrado sobre 2. Aí, as velocidades finais a gente também tem, então, 40 vezes 1 ao quadrado dividido por 2, 60 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. 20 de novo, e aqui 30. 1 ao quadrado é 1, então 20 vezes 1. 6 ao quadrado é 36, então 30 vezes 36. 20 vezes 1 é 20, 30 vezes 36 dá 1080. 1080 mais 20 dá 1100 joules. Então, a hora que a gente volta aqui para substituir na variação da energia cinética, eu vou pôr a final, que é 1100, menos a inicial, que é 800. Isso vai dar 300 joules, como deu positiva a nossa variação, isso significa que a energia cinética aumentou. E ela aumentou como? De onde veio? Do empurrão que o cara deu. Então, veio da força, veio da energia que ele tinha, sei lá, comido alguma coisa, produziu uma energia através de uma energia química, por exemplo, né, quebra lá dos alimentos, e aí, com isso, ele conseguiu empurrar o colega e aumentar a energia cinética do sistema, dos dois juntinhos. E aí, na letra D, ele fala sobre a velocidade relativa de separação, que a gente vai precisar das velocidades finais. Então, vamos supor que a gente não fez o gráfico, a gente não sabe a resposta. Como é que a gente calcula a velocidade relativa? É uma menos a outra. Então, como a gente quer a velocidade relativa, é só eu fazer uma menos a outra, então VB menos VA. Como ele quer de separação, é a final. Se ele quisesse de aproximação, era 0, porque no começo eles estavam se mexendo juntos, né? Então, ficaria 4 menos 4, que dá 0. Mas ele quer de separação, então no final. Então, vai ficar 6 menos 1, que dá 5 metros por segundo. Que é exatamente o que dava no gráfico, 5 metros por segundo. Então, essa é a nossa resposta.